1986, um ano que ficou marcado na história de um dos maiores clubes do estado do Espírito Santo, o Rio Branco Atlético Clube. No dia 21 de setembro daquele ano, o Rio Branco venceu por 1-0 o Vasco da Gama, no estádio Kleber Andrade, com mais de 50 mil pessoas no estádio. E com personagens que estiveram presentes nesse jogo é que eu vou contar a história da partida e do momento que vivia o Rio Branco e o futebol capixaba. E eu convido você a embarcar nessa história comigo, que vai deixar qualquer torcedor capa preta arrepiado. Suas taças ficaram marcadas no meu coração. Pra onde for lá também estarei, de corpo e alma sempre torcerei. Meu Rio Branco lancei em seus braços, você é o culpado do amor que lhe dei. Não posso ir. E para contar a história dessa partida, eu contei com a ajuda de algumas pessoas. Dona Penha, torcedora mais antiga do Rio Branco, 85 anos. Os jornalistas Jário Peçanha, Jorge Reis e Vanderlei Alpoim. E dois jogadores, um que esteve do lado do Rio Branco, o jogador China, e um que esteve do outro lado, do Vasco, o Giovani, capixaba, mas que estava no Vasco. São glórias, são toda a tropa do meu bem-querer. Meu Rio Branco, toda a sua história, trago na memória com todo o prazer. China, aquele time do Rio Branco, naquela época de 85, ganhou o campeonato estadual, né? E depois chegou o Paulinho de Almeida. Como é que foi? A gente tinha sido campeão, né, inclusive contra o Desportivo, o nosso principal rival no estado. Na chegada de Paulinho de Almeida em 86 naquele grupo, ele já não quis mais praticamente a metade daquele time para jogar um campeonato brasileiro, que o Rio Branco ia jogar de tanta importância. Então ficaram poucos jogadores. Eram eu, Paulinho, Vicente, Mazolinha, Careca, Rubinho, Piquete. Então daquele estado ficaram poucos jogadores. Os outros ele liberou todos e trouxe praticamente o time de fora, né? O time da Ferroviária de Araraquara, alguns jogadores de São Bento e Sorocaba, que era o Paulo e o Edson, os dois zagueiros. E praticamente a base todinha trouxe da Ferroviária de Araraquara. O Rio Branco, na oportunidade, foi disputar, né, na época, a Série A do futebol brasileiro, e houve um investimento, né? A gente não tinha um bom time aqui no estado, o Rio Branco foi campeão e tudo naquele período, mas o time, para nível nacional, era fraco. Então o Paulinho de Almeida trouxe quase a metade, aliás, quase o time todo da Ferroviária, né? Que veio o Cardim, veio Márcio Fernandes, né, Nonoca, veio uma galera boa, Rodolfo, goleiro Rodolfo, e jogadores tarimbados que jogaram no Santos, no Palmeiras, veio o Nenê, que foi jogador do Palmeiras, né, e com isso já pegou um time praticamente entrosado e mais uns jogadores daqui, né. Fez uma equipe maravilhosa, uma equipe competitiva, e todos tinham surpresa, mas todo mundo, Paulinho de Almeida dirigindo o time, Adalberto Lopes também. Diante disso aí, não havia muita surpresa quando um grande vinha aqui e perdia. Foi uma sequência durante esse ano de 85, 86. Ele trouxe mais ou menos 6 jogadores que puderam se encaixar dentro do plantel do Rio Branco, e foi uma força muito grande para que o técnico Paulinho de Almeida pudesse montar um time competitivo. E teve o goleiro Rodolfo, o Mazolinha, o Edson, o Paulo, o Paulão, né? Daqui do nosso estado tinha o Paulinho, lateral direito, depois foi para o futebol do sul do Brasil, entendeu? E um meio campo também com o Sidney, Cardim, né? O Edson, atacante, um pontinha que veio de Alagoas, muito bom jogador, e sem dúvida alguma o Rio Branco marcou épocas e deixou saudades, né, para todos nós naquele campeonato nacional de 1986. E pode-se dizer que também o grande craque do time foi o Paulinho de Almeida? Pode dizer, realmente, principalmente na montagem, né? A visão dele, ele fez as contratações das peças que ele fez, aquele quebra-cabeça que ele montou para realmente suprir as necessidades do nosso time. Porque para ele vir e mandar praticamente todo um time embora, e ficar com 6, 7 jogadores e trazer um time e encaixar todas as peças, com certeza ele já tinha estudado. Paulinho de Almeida, um treinador de grande conceito no futebol brasileiro, e realmente
quando o árbitro chegava para apitar o jogo do Rio Branco, ó, o treinador é Paulinho de Almeida, né? Então, começava o respeito, né, pelo nosso futebol, a começar pelo treinador e alguns jogadores experientes do nosso futebol. Joguei contra, não fui treinado com ele. Ele já foi treinador de grandes clubes de futebol brasileiro e o Paulinho de Almeida era conhecido pela retranca, ele formava um time bem fechadinho e saía sempre no contra-ataque. Foi o que aconteceu com a gente aqui e lá em São Januário. Jogou no fechadinho, no contra-ataque, ganhou aqui e ganhou lá também. Então era um treinador bem conceituado aí no nível nacional e fez um belo trabalho no Rio Branco. Chegou o jogo contra o Vasco. Expectativa do jogo, o que gerou em torno daquela partida, que deu tanta gente assim. Qual era a expectativa assim, para essa partida? A ascensão que a gente estava tendo na competição. Nós jogamos, eu lembro bem, assim, nós jogamos contra o Criciúma, perdemos lá em Criciúma e fomos jogar perdemos ou empatamos contra o Criciúma e fomos jogar contra o Vasco. Você jogar contra o Vasco, no Rio de Janeiro, São Januário, Rio Branco e Vasco, a disparidade é muito grande. O Vasco é time grande. Em qualquer situação, o Vasco é o time grande. E jogar em São Januário. Nós vencemos em São Januário esse jogo 2-1. O Vasco tinha um timaço. Você entendeu? O ponto esquerdo do Vasco era o Zé Sérgio, né? A seleção brasileira. Então, o time do Vasco era um grande time. Como nós tínhamos vencido esse jogo lá, e o Branco vinha na ascensão na competição, e pegava o Vasco aqui novamente, é tipo aquela revanche. E realmente foi uma revanche. E aí a torcida lotou o Kleber Andrade. Eu acredito ali que tinha umas 70, 80 mil pessoas. Tinha muita gente. Tinha gente, como a gente fala, saindo pelo ladrão. E realmente foi bonito ver aquilo ali. Aquele barranco que era laranja, ele estava repleto de gente. Foi o preto e branco. A gente esse jogo, a gente olhando assim, a gente estava de fora olhando o estádio assim, você pensou, pô, isso é maravilhoso. Você jogar com 60, 70, 80 mil pessoas. É privilégio de poucos, eu tive esse privilégio. É um clima festivo, né? Porque eu lembro que eu fui ao aeroporto, na recepção do Vasco, fui com meu filho, o Gerson tinha 1 ano de idade, ele foi com o uniforme do Vasco, eu sou vascaíno também. Aí o Dinamite, o Roberto segurou no colo, foi aquela festa no aeroporto. E eu sendo vascaíno, mas sou Rio Branco, então Rio Branco é em primeiro lugar, né? Mas eu fui, desde os momentos que o Vasco chegou ao aeroporto, o clima era festivo na cidade, né? Porque era o Vasco, tinha um timaço também, e o Rio Branco também com aquele time todo, com muita empolgação. Mas foi muito bacana. Olha, uma fila que a gente enfrentou, entendeu? Muita gente dentro do estádio. Aí eu sempre dizia, ai meu Deus, vamos chegar lá, não vamos achar lugar mais para sentar. Mas estava lotado, super lotado. Nem se mexer. Aí então conseguimos arranjar um lugar. Aí ficamos tudo apertadinho, né? Apertadinho, mas ficamos ali. Você conseguiu no barranco ou não? Não, nós ficamos na arquibancada. Aí ficamos ali esperando até Rio Branco entrar em campo, né? Quando o Rio Branco entrou em campo, aquele foguetório, ele jogava foguete no meio dos pessoal mesmo, não tinha esse negócio não. No meio da torcida, pei, 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 era aquele movimento danado, né? E a gente gritando, branco, branco, e pulando também, né? O Rio Branco só tinha uma parte de arquibancada com cimento, era a esquerda de quem entrava no estádio. As cabines ainda de madeira, as emissoras que vieram de fora, né? Para um jogo contra o Vasco, já imaginou sair de Maracanã para vir transmitir aqui no Kleber Andrade? E foi uma epopeia, foi uma coisa linda e perigosa, porque sem ter lugar para sentar, tinham mais de 50 mil pessoas no estádio. As pessoas estavam desesperadas com o ingresso, levantando o ingresso lá do lado de fora, já tentando derrubar um portão que tinha de madeira no estádio, por onde entrava os torcedores, e que eu acho que isso tudo, todo o sacrifício, toda a luta para entrar para ver um jogo sentado na areia, na terra que circundava o estádio Kleber Andrade. Rio Branco, na época, tinha uma galera maravilhosa, onde o Rio Branco jogava, podia até time pequeno, que ia sempre um bom público, né? O pessoal realmente ia para frente, e tinha um trânsito bom na época, não tinha esse congestionamento todo que acontece,
Então qualquer jogo que o Rio Branco fazia aqui era casa cheia. E a gente não tinha um estádio adequado. Na época deu 50 mil pessoas nesse jogo, você está mais focando. Eu acho que a média de 70%, né, esses torcedores ficaram em barranco, um trepado no outro, mas era uma festa. Não tinha pancadaria, não tinha roubo, não tinha nada. Era um negócio muito salutar. Você vê, nós chegamos aqui e quando o pessoal fala que o estádio estava cheio, não era cheio só por causa do Vasco, não, porque o Romário subiu em 85, 86, ele estava jogando esse jogo no Rio Branco. O estádio estava cheio porque o Rio Branco tinha um grande time. O campeonato capixaba bem disputado, e quando jogava o campeonato brasileiro era difícil. O nosso time não era um time qualquer time, era um time formado de grandes jogadores, né? E nós perdemos aqui, e perdemos lá também, né? Lá foi, se eu não me engano, 2-1 pro Rio Branco. Então você vê, o futebol capixaba já teve em alta, já o jogo do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Giovanni, Mário, Fernando. O Vasco era uma máquina, tinha um time formidável, um time digno de campeonato brasileiro. E o Rio Branco venceu o Vasco aqui, seguiu firme na competição. A partida em si foi pau a pau, né? Ninguém ali se sobressaiu sobre o outro também. Não, foi um jogo muito equilibrado. Quer dizer, a gente falou assim, pô, você vai jogar Rio Branco e Vasco em qualquer lugar, o Vasco é o time grande. Só que como o Vasco perdeu lá, em São Januário, perdeu dentro de casa, ele veio para cá respeitando muito o Rio Branco. Veio para cá, né, então, e foi um jogo muito parelho, com muitas oportunidades dos dois lados. E o Rio Branco se portou muito bem dentro de campo. O gol do Márcio Fernandes, cruzamento da direita, não sei se foi do Nenê ou se foi meu, não recordo bem isso. Mas foi assim, um jogo muito bonito. Um jogo bonito. Eu tenho certeza de que aqueles que participaram daquele jogo, seja como jogador, como torcedor, guardam boas recordações daquela partida. Foi muito disputado, mas o Rio Branco teve, apesar de todas as feras que tinham no Vasco da Gama, o Rio Branco teve um time, eu já te falei, começava com um treinador, né, que impunha respeito, né, o Paulinho de Almeida. Então o time jogava mesmo com muita determinação e aplicação, taticamente, entendeu? Então não dava brechas, nem nesse jogo do Vasco, que foi um jogo histórico para nós, como também em outros jogos com grandes equipes do futebol brasileiro. Eu estava fazendo um outro jogo no Maracanã, não lembro bem mais o outro jogo. Mas lá no Rio, a repercussão foi grande. O Vasco perdeu para o Rio Branco, entendeu? Eu estando no Rio, todo mundo comentando, e os jornais, né? E o Vasco tinha um timaço, o Vasco tinha um time muito bom, campeão naquela época. Então foi uma repercussão muito grande. E quando eu cheguei em Vitória no outro dia, aí, meu amigo, o comentário era a vitória do Rio Branco sobre o Vasco, né? Foi uma empolgação total, muita festa, né? No estádio Kleber Andrade, e a cidade toda empolgada com a campanha que o Rio Branco fez, né? Estava fazendo, tanto aqui como também lá no Rio de Janeiro. Então, realmente, a torcida do Rio Branco, muito inflamada, a fiel torcida do Rio Branco, né? Foi realmente uma loucura total, né, com o desempenho da equipe. Márcio Fernandes, né, que fez o gol, né? Exatamente. Que foi ponta do Santos, ele fez parte daqueles meninos da Vila dos anos 70, quase 80, né? O Márcio Fernandes foi aos 29 do segundo tempo, né? Cruzamento da direita, como você disse, dominou para a esquerda e bateu na saída do goleiro. E aí a explosão da torcida que compareceu em grande número durante todo o campeonato também, não foi só naquele jogo, né? E ouvi muito falar que os outros times iam jogar aqui e tinham meio que medo da pressão da torcida. O que você pode falar da torcida, principalmente naquele ano, da torcida do Rio Branco? É uma torcida que comparece, né? Rafael, eu posso te falar muito bem, porque a minha criação de atleta, de homem praticamente, foi no Rio Branco, né? Eu fui para o Rio Branco com 15 anos e fui criado dentro do Rio Branco. Então eu posso te falar muito bem o que é aquela torcida, principalmente a Bola Branca, que é uma torcida que acompanhava o Rio Branco onde quer que ele fosse.
E era uma torcida que, de forma alguma, em momento algum, ela largava o time. Mesmo o time numa situação ruim. Mesmo o time numa situação ruim, eles estavam lá, nos ajudando, nos incentivando. A torcida do Rio Branco, ela tem, assim, ela parece um pouco com a torcida do Corinthians. E mesmo na dificuldade que ela ajuda o time, porque é muito fácil, o time está mal, a torcida vai, xinga e tal. É nessa hora que o jogador precisa do torcedor. Porque quando está tudo bem para todo mundo. Mas quando está ruim dentro de campo, que às vezes o jogador não está no dia bom, é nessa hora que ela precisa do torcedor, para poder apoiar e trazer o cara de volta. E essa torcida capa preta, ela e realmente, ela te contagia, ela te tira daquele marasmo e te coloca na condição de honrar as cores que o Rio Branco tem. Ligando a minha vida ao Rio Branco, né, tem tudo a ver com a minha história de menino, porque sou de 1948, e quando eu ia ao estádio Governador Blay ver algum jogo aqui do nosso campeonato, os adultos não deixavam eu pagar ingresso. Menino, entra aqui comigo, vem cá. Então o coração ficou alvinegro, né, evidentemente. Né? Então, e o time, além desse fator, do carinho dos adultos para com a gente, que era criança, tinha o fator do time aguerrido, que era na época, né? Um time competitivo que jogava com uma garra tremenda e realmente dava alegrias a quem ia ao estádio ver jogos do Rio Branco. Eu vim de Rio Novo do Sul com idade de 8 anos. Então nós ficamos na casa da minha tia, onde justamente o Mossoró participava do Rio Branco. Aí, então, a gente pedia a ele para a gente ir, ele não levava não, que mulher não podia ir para o estádio, não. Mas eu tinha uma irmã por nome de Gessi, a minha irmã mais velha, às vezes levava a gente para assistir no morro, aqui. Aí nós íamos para lá torcer para Rio Branco, lá no alto do morro. A minha irmã levava, e dizia, aquele ali de preto e branco ali é Rio Branco, nós vamos torcer para ele. Aí nós passamos a torcer para eles, aí nós fomos crescendo naquilo, né? Aí a gente ia para o estádio não, a gente só ia só no alto do morro, né? Juntava eu, mais as colegas para o alto do morro, ficava lá em cima das pedras, lá torcendo, gritando, né? Sempre teve pressão, não no esportivo, um chegar mais para frente, o Serra, quando jogava o campeonato de Série C, lotava o Engenheiro Ararim, que eu tive essa felicidade de jogar, eu via que realmente quando o Serra jogava, era um caldeirão, vamos dizer assim, um campo desportivo, o Rio Branco desportivo, quer dizer, os torcedores realmente compadeciam, porque o capixaba gosta muito de futebol, ele é carente de grandes espetáculos de futebol, mas quando tem espetáculo, quando vê que os times estão certinhos, eles vão, todos vão, porque é um torcedor que gosta de futebol. E os jogadores, eu lembro, os jogadores falavam realmente que o difícil no Espírito Santo era suportar a pressão da torcida, que a torcida ia em massa. Apesar de jogar no Vasco, tinha torcedores vascaínos que tinham, mas o pessoal ia com o intuito de torcer pelo clube da casa. Para vocês terem uma ideia, eu estava cobrindo o Rio Branco no Campeonato Brasileiro 2011. O Rio Branco foi jogar em Camaçari, na Bahia, enfrentando um time local. Chegando lá, eu estava lá no estádio, já entrando no gramado para ver os detalhes. Uma bandeira do Rio Branco lá de todo tamanho, torcedor branco, branco. Estavam lá o Martinelli, mais algumas pessoas lá em Camaçari, na Bahia. A hora que eu cheguei em Uberaba, para acompanhar o Rio Branco em Uberaba, estava lá também muitos torcedores, a turma da velha guarda, os idosos, né? A torcida de fato faz a diferença, fazia na época do Campeonato Brasileiro, fez a diferença em 86 e continuou fazendo, porque o Rio Branco tem uma torcida apaixonada realmente. E torcedores muitos idosos, né? Experientes, da terceira idade, mas não abrem mão de acompanhar o Rio Branco, onde o Rio Branco estiver. A partir da década de 90 e principalmente na década de 2000, o futebol capixaba deu uma caída drástica, nunca mais foi o mesmo. E hoje em dia não consegue passar de uma segunda fase da Copa do Brasil ou de uma Série D. E isso deixa saudades daquela época de 80, de 70, e isso fez que muitos torcedores capixabas deixassem de ir ao estádio também. Eu falo muito questão da gestão das equipes, né? A gestão do futebol, porque muitas vezes os dirigentes não têm a habilidade que tinham à época. Você fala uma gestão não, a gente tem que começar pela base. Então o negócio já começa lá embaixo, começa errado na base. Nós temos que dar oportunidade a quem é do futebol.
Ah, mas tem o professor ele tem que ter o seu lugar, mas quem é do futebol que vai lá na base para mexer com o jogador, ex-atleta trabalhando lá na base para dar condição no menino aprender realmente, né? Porque é diferente de você ter vivido o futebol e você ter estudado futebol, né? Como passar uma bola, como meter uma bola de efeito. O cara que só teve aquilo ali na teoria, ele não vai saber fazer com o menino lá embaixo na base. Em 2001, quando a gente entrou com a televisão para transmitir, para fazer a transmissão ao vivo aqui, para vender o nosso futebol, Desportivo e Serra caíram para a Série C. Entendeu? Aí foi uma ducha de água fria. Em 2002 a televisão já não transmitiu mais. Só fazia talvez os 2 jogos finais. Né? Aí da Série C, no outro ano passou para a Série D, aí o nosso futebol realmente acabou. Hoje, por exemplo, quando a federação promove um encontro de capacitação para os dirigentes, promoveu recentemente junto ao Sebrae, não foi ninguém. Anunciou que ia ter esse encontro, então os dirigentes atuais deixam a desejar, por falta de criatividade, entendeu? E providências para que façam um futebol mais profissional, mais organizado. E com isso sofre muito todo o futebol do nosso estado. E o futebol também não era tão caro como é hoje. Um time daqui queria um jogador do Vasco, muitas vezes o cara era titular lá, eles iam lá, ofereciam, os caras daqui ofereciam mais e esse jogador vinha, entendeu? Hoje não se fode mais, como é que você vai trazer um jogador que ganha 200, 300 mil por mês? Eu vejo aí no futebol capixaba principalmente, pessoas que não tem nada a ver com futebol estão enfiadas no meio do futebol, para bel prazer. Eu não vejo pessoas com capacidade que viveram o futebol trabalhando dentro dele, para poder ter a experiência de ajudar, de fazer alguma coisa melhor. Como eu te falei, a gente se culpa muito a federação, mas a maioria, a parcela maior de culpa é dos clubes. Nós só vamos ter uma melhora no futebol capixaba em si, é um trabalho de longo prazo. Vai ser de um dia para o outro com o estádio pronto. Porque também não adianta você ter um estádio com o Kleber Andrade pronto para jogar um jogo que vai dar 2, 3 mil pessoas, às vezes isso, 500 pessoas. Eu acho que é prejuízo. Um trabalho bem feito com o pezinho no chão, de longo prazo, para você poder estruturar e ir passando de fase para fase. O futebol brasileiro, o futebol capixaba hoje, tem a tristeza de não conseguir, há muitos anos, não passar da segunda fase da Copa do Brasil. Isso aí não pode se aceitar isso. Nós sonhamos com esse dia, né, que possamos ter novamente futebol capixaba organizado, com muita empolgação. Eu tenho fé em Deus e Santo Antônio que Rio Branco vai voltar outro Rio Branco, sabe? Um time mais respeitado, né? O time precisa ter mais respeito. Antigamente que a gente ia para a roça ver Rio Branco jogar, eu falava roça interior, todo mundo se curvava, né? E hoje não, hoje você entra, o carro entrou, você entrou dentro da cidade, eles começam, vai apanhar de 3-0, 3-0. Se time é ruim, já era assim que eles falam com a gente, entendeu como é que é? Aí eu tenho fé em Deus que eu quero ver Rio Branco ser campeão ainda. Meu Rio Branco, meu sonho, meu clube, sempre que o vejo sou toda emoção. Meu Rio Branco... Tudo que eu consegui dentro do futebol, eu devo ao Rio Branco, porque foi essa equipe que me abriu as portas, foi essa equipe que me deu a oportunidade de ser quem eu sou, e jamais eu vou esquecer isso, de ter tido a oportunidade de iniciar minha carreira no futebol, no clube como o Rio Branco Atlético Clube. Obrigado, Rio Branco, por fazer parte da minha vida. Eu sou rio-branquense há muitos anos. Eu não torço para jogadores, eu torço pela camisa. Pela camisa. Rio Branco, para mim, é uma metade da minha família. Entendeu como é que é? Porque eu adoro Rio Branco, adoro ver Rio Branco jogar. Não são glórias, são toda a prova do meu bem-querer. Meu Rio Branco, toda a sua história, trago na memória com todo o prazer. Se é na vitória ou mesmo na derrota, ver-no na luta e nunca ver ao chão. Meu Rio Branco, de mim dependendo, pra seguir em frente, nunca direi não. Não posso evitar o pranto ao vê-lo brilhar em campo.
suas cores, sua bandeira traduzem luta e certeza de que você é o maior e para mim não existe melhor.